Terceira parte. Nós vamos ler agora a terceira parte de Os Códigos da Inteligência. Não conseguimos mudar a nossa mente como o escultor lapida um mármore bruto para construir sua obra ou como o usuário de computador apaga seus arquivos. Não é possível mudar as características da personalidade a seu bel prazer. Caso contrário, psiquiatras e psicólogos ficariam desempregados do dia para a noite. Bastaria atuar no metabolismo cerebral e deletar nossos traumas e depressões, obsessões, ansiedades, ataques de pânico e fobias seriam extirpadas do teatro psíquico. Se, por um lado, não podemos mudar os fundamentos de nossa personalidade, por outro, podemos e devemos decifrar os códigos da inteligência, utilizar as ferramentas para atuar em nosso psiquismo e mudar nossa maneira de ser, reagir, ver e interpretar a vida, bem como expandir nossas habilidades intelectuais, emocionais e sociais. O que parece complicadíssimo, na verdade, está ao nosso alcance. Devemos ter em mente que mudanças rápidas só existem em uma mesa cirúrgica. Na psicologia, na pedagogia, na sociologia e na filosofia, como temos visto, os códigos básicos da inteligência são desenvolvidos pela educação e pelo treinamento sistemático. Capítulo 10. Primeiro código da inteligência. Código do eu como gestor do intelecto. Estudei mais de 50 códigos ou funções da inteligência. Eles atuam em diversas áreas: educação, psicologia, sociologia, filosofia, psiquiatria. Discorrerei neste livro apenas sobre os 9 que considero mais relevantes para serem aplicados na educação atual e na sociedade estressante em que estamos vivendo. Gostaria de escrever centenas de páginas sobre o assunto, mas o propósito aqui não permite. Chamo as funções da inteligência de códigos porque não basta admirá-los nem entendê-los de forma lógica. É preciso decifrá-los intimamente, desvendar suas nuances, conhecer seus segredos, ter disciplina e treinamento para assimilá-los. Seria excelente se as pessoas aprendessem a decifrá-los desde a mais tenra infância, estudando-os e fazendo dinâmicas e vivências para incorporá-los. Os adultos rígidos, fechados, toscos, irritadiços, ansiosos, também poderão decifrá-los, vivenciá-los e incorporá-los para reciclar seus hábitos e habilidades, o que exigirá um esforço maior. Se forem bem trabalhados, os códigos da inteligência podem fazer uma pessoa alienada perseguir fantásticos projetos de vida e transformar um funcionário comum em um executivo brilhante, um eleitor tímido em um político extraordinário, um péssimo cônjuge em um amante afetivo, um estudante relapso em um notável pensador. Os códigos da inteligência são os alicerces das inteligências múltiplas. De acordo com Howard Gardner, autor de Inteligências Múltiplas, o conhecimento não é fragmentado, mas interligado por um sistema de inteligências interconectadas e, em parte, independentes, localizadas em diferentes regiões do cérebro, com pesos diferentes para cada indivíduo e cada cultura. Gardner chamou a atenção para a existência das inteligências linguísticas, lógica ou matemática, espacial, corpóreo-sinestésica, musical, interpessoal
e intrapessoal. Bons profissionais cumprem ordens, enquanto excelentes profissionais pensam pela empresa. Augusto Cury, O Código da Inteligência. Lembre-se de que a definição de inteligência para a psicologia multifocal envolve três grandes áreas de abrangência: duas inconscientes e uma consciente. As inteligências múltiplas atingem especialmente a terceira área. Em minha visão, elas são habilidades intelecto-emocionais. Os códigos da inteligência são mais abrangentes, envolvendo também as duas outras áreas que operam inconscientemente: o processo de construção de pensamentos e o sistema de variáveis que atuam nesse processo. Decifrá-los e assimilá-los produz o desenvolvimento das inteligências múltiplas de Gardner. A inteligência emocional de Goleman, a busca de superação de Adler, as habilidades propostas por Piaget, Vygotsky e outros pensadores. Deixe-me dar um exemplo do desenvolvimento dessas habilidades. Onde estão nossos traumas? Em que área se encontram os dias mais frustrantes de nossa vida? Em que espaço de nosso inconsciente se encontram as pessoas que nos feriram injustamente? Onde estão alojadas nossas fobias e nossas perdas? Ninguém sabe essas respostas. Não há exames que detectem isso, até porque uma área do tamanho da ponta de uma caneta no córtex cerebral tem milhares de janelas e não sabemos quais são killer, quais contêm os traumas, quais são saudáveis e que nível estão entrelaçadas. Você pode deletar todas as pessoas injustas da sua vida, mas não conseguirá. Poderá tentar apagar os traumas do seu passado para ser livre do presente, mas não terá êxito. Estudaremos que a possibilidade restante se resume à reedição do filme inconsciente ou à construção de janelas paralelas saudáveis ao redor das traumáticas. Entretanto, para reeditar o inconsciente e construir as janelas paralelas, o eu precisa decifrar um importantíssimo código: o código de ser gestor da psique. Um eu passivo, alienado, frágil, que não assume seu papel de líder da psique, perpetua suas mazelas e misérias, preserva suas fobias, suas inseguranças, seu humor depressivo, sua impulsividade. Alguns afirmam categoricamente que Deus não existe, sem nunca ter mapeado os confins do universo, sem nunca ter penetrado nas micropartículas de todos os átomos, sem nunca ter tomado as asas do tempo e percorrido o tempo indecifrável do passado. Se são tão limitadas, mas fazem uma afirmação tão grande, são deuses. Só um Deus tem tamanha convicção. Augusto Cury, em Os Segredos do Pai Nosso. Um eu gestor que aprende pouco a pouco a administrar a construção de pensamentos e de emoções e a reeditar as zonas de conflito, expandindo suas habilidades e desenvolvendo sua inteligência emocional, interpessoal, como trabalhar com pessoas, como motivá-las e principalmente como relacionar-se bem com os outros, e intrapessoal, autocompreensão, autoconhecimento. Algumas habilidades são traços genéticos, mas podem e devem ser trabalhados ao longo do processo de formação da personalidade. Os códigos não são fragmentados, mas interconectados de maneira íntima no teatro psíquico. Talvez não seja possível decifrá-los todos na plenitude, mas sim assimilar a maioria de maneira significativa. Quem os assimila, treina e os incorpora em seu psiquismo, desenvolve suas potencialidades,
psíquicas, a arte de pensar, a saúde psíquica, bem como uma mente arguta, empreendedora, aberta, flexível, que vê por vários ângulos e dá respostas inteligentes em situações tensas. Fico feliz que haja faculdades de administração e pedagogia interessadas em introduzir esses códigos na matriz da grade curricular, como temas transversais. Gestão é fundamental. Começarei a descrever o código do eu como gestor do intelecto. Gastarei mais tempo para comentar os fenômenos psíquicos que envolvem porque os usarei em todos os demais temas. O oitavo e último código aqui descrito será o código do eu como gestor da emoção. Propositadamente, portanto, inicio abordando o gestor do intelecto e fecho comentando o gestor da emoção. Abro com a gerência do universo lógico e fecho com a gerência do universo ilógico. No miolo, estudaremos os demais códigos que mesclam esses dois complexos universos. Bons pais procuram dar o mundo exterior aos filhos. Pais brilhantes procuram dar seu próprio mundo a eles. Augusto Cury, em Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Gestão é fundamental para que uma família, uma empresa, uma instituição ou uma pessoa sobreviva. Toda gestão tem etapas e processos que devem ser observados, cumpridos e melhorados. Na gestão doméstica, cumpre-se com orçamento. Compra-se mobília, supre-se de alimentos. Organiza-se a roupa, faz-se limpeza, poupa-se dinheiro. Na gestão de um carro, faz-se manutenção. Abastece-se com combustível. Dirige-se com cuidado. Presta-te atenção aos ruídos estranhos. Na gestão empresarial, estabelecem-se metas, avaliam-se custos. Supre-se de materiais. Realizam-se transações, melhoram-se processos. Faz-se a contabilidade. Em todas as atividades humanas, a gestão é fundamental. Sem uma gestão adequada, uma empresa vai à falência, uma família entra em colapso, uma pessoa entra em crise. Se no mundo exterior isso é válido, deveria ser muito mais na mente humana. Mas onde se discute que devemos ser gestores psíquicos? Onde se comenta que sem dar um choque de gestão em nossos pensamentos e emoções, podemos ser vítimas e não diretores do script da peça intelectual. Infelizmente, tenho sido uma das vozes solitárias nessa seara. É raro alguém tocar nesse assunto. Bons pais preparam seus filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam seus filhos para os fracassos. Augusto Cury, em Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Após escrever mais de 3.000 páginas sobre o funcionamento da mente e os processos de construção de pensamentos e de transformação da emoção, fiquei convicto de que nossa psique precisa de um choque de gestão. Caso contrário, temos grandes chances de bloquear funções psíquicas vitais. Podemos adoecer e fazer com que os outros adoeçam. O grande gestor da psique. O código do eu como gestor da mente humana decifra como filtrar estímulos estressantes, fazer a higiene psíquica, reciclar pensamentos, reeditar o filme do inconsciente e construir janelas paralelas para superar nossos conflitos. O eu representa a nossa autoconsciência, a consciência da essência humana, o que somos, da nossa identidade, quem somos, do nosso papel social, o que fazemos, da nossa localização no tempo e no espaço, onde estamos. O eu é alicerçado em bilhões de informações
e experiências arquivadas nas matrizes do córtex cerebral, inclusive as lembranças construídas a partir da vida intrauterina e nos primeiros estágios da infância, assim como o alicerce de um edifício o sustenta, embora ninguém o enxergue. A maioria das experiências existenciais que alicerçam o eu não são lembradas de forma consciente. Fundamentado em seus alicerces históricos, o eu, como gestor psíquico, deveria desenvolver os mais diversos níveis de habilidade para escolher amizade, objetos, ambientes, situações, tomar atitudes, reagir, calar, falar, traçar caminhos, sonhar, eleger alvos, atuar dentro de si, compreender-se, agir, recuar, modificar sua história, se acomodar. Para Paulo Freire, educar é construir, é libertar o homem do determinismo, reconheça o papel da história e conheça sua dimensão individual. A linguagem da psicologia multifocal, educar é, acima de tudo, formar o eu como gestor da sua mente, como agente modificador da sua história e da história social. A formação do eu é a base do processo de formação da personalidade. Ninguém é digno das grandes vitórias se não aprendeu a agradecer as dramáticas derrotas. Augusto Cury, em Um Mestre dos Mestres. Se o eu for saudável, se decifrou os códigos da inteligência, se aprendeu, portanto, a ser o ator principal, a ter autocrítica, a debater ideias, a trabalhar suas adversidades, a personalidade será bem construída, organizada, estruturada. Se o eu for conformista, coitadista, pessimista, controlado pelo medo e pelo humor depressivo, a personalidade já está comprometida. As armadilhas nas quais o eu se envolve determinam o processo ou comprometimento da formação da personalidade e suas habilidades. Em minha opinião, todo ser humano adoece em alguma área da sua personalidade. Não conheço ninguém que tenha um eu plenamente autoconsciente e que esteja ciente dos seus papéis como gestor do intelecto. Para ser um gestor inteligente e eficiente do intelecto, deve-se aprender a trabalhar essas ferramentas. 1. Ter consciência da existência do eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação e a consciência crítica. 2. Treinar o eu para administrar pensamentos, ideias, imagens mentais e fantasias. 3. Ter plena consciência de que não apenas a qualidade dos pensamentos pode comprometer a saúde psíquica. Por exemplo, os pensamentos perturbadores, pessimistas e mórbidos, mas também a quantidade de pensamentos é importante. Uma hiperconstrução de pensamentos, como preocupações, sofrimento por antecipação e ruminação de experiências passadas, pode gerar a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. 4. Saber que a SPA compromete uma série de códigos da inteligência, como o código da interiorização, concentração, observação, dedução, indução, bloqueando funções vitais do intelecto. 5. Dá um choque de gestão na psique usando a arte da dúvida para questionar tudo o que nos controla, todas as falsas crenças, os dogmas doentios, as verdades absolutas. 6. Dá um choque de gestão na psique usando a arte da crítica para reciclar cada ideia pessimista, cada imagem mental perturbadora. 7. Dá um choque de gestão para desacelerar os pensamentos, aliviar a SPA e estimular o eu a deixar de ser um espectador passivo do teatro psíquico, além de assumir seu papel como ator principal desse teatro, como diretor da peça.
existencial. 8. Produzir janelas paralelas na memória. Fazer a mesa redonda do eu fora do foco de tensão, reunindo-se com medos, angústias, fantasias e inseguranças, questionando suas causas e consequências. 9. Reeditar o filme do inconsciente. Fazer a mesa redonda do eu dentro do foco de tensão, quando a janela Kila estiver aberta, ou seja, no exato momento da crise, do ataque de pânico, da reação fóbica, do sentimento de perda. 10. Filtrar estímulos estressantes usando os procedimentos de 5 a 9. Os predadores se multiplicaram na atualidade. No passado longínquo, os seres humanos gastavam energia física para sobreviver, caçar, pescar, fugir de predadores ou de animais peçonhentos como cobras, escorpiões, aranhas. Hoje vivemos em uma sociedade sofisticada. Temos mais segurança e as necessidades humanas são muito mais facilmente atendidas quando temos recursos. Mas, de fato, somos mais protegidos do que nossos antepassados. Não há predadores na atualidade? Sim, muito mais. Há animais peçonhentos nas sociedades modernas, em empresas, escolas, famílias. Sim, muitos. Não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Augusto Cury, em Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Temos mais predadores que nos consomem e há mais venenos no ambiente em que trabalhamos e transitamos do que no passado. Mas o veneno e os predadores não estão fora de nós, tal como as pessoas que nos agridem, excluem, criticam injustamente. Os mais perigosos venenos e os mais agressivos predadores estão em nossa mente. Cito alguns: preocupações existenciais, excesso de atividade mental, excesso de cobranças, inseguranças, sentimento de culpa, ansiedade, atenção exacerbada na opinião dos outros, expectativas não correspondidas, necessidade compulsiva de consumir o que não é necessário, preocupações que antecipam situações futuras, pensamentos que remoem experiências passadas. O ser humano atual se preocupa com a segurança em tudo que faz, mas é falsamente seguro. Temos fechaduras em portas, janelas, carros, cofres, senhas no cartão de crédito, mas não temos proteção psíquica contra os ataques internos, contra os pensamentos controladores e a hiperconstrução de pensamentos, a síndrome do pensamento acelerado. Hoje, nos sentimos mais ameaçados do que no passado, pois nossos inimigos se multiplicaram e se tornaram mais penetrantes. Pelo fato de o registro da memória humana ser automático e involuntário, as imagens das modelos magérrimas são arquivadas no inconsciente das mulheres sem lhes pedir permissão. Depois, centenas de imagens registradas geram um desastre psíquico. Forma-se uma zona de conflito capaz de gerar autopunição e bloquear o prazer de viver. Augusto Cury, em A Ditadura da Beleza. Se pudéssemos voltar milhares de anos no tempo e analisar nossos ancestrais, encontraríamos homens sem vacinas, sem noção de higiene, sem garantias de que se alimentariam no dia seguinte, sem cultura acadêmica, mas também encontraríamos homens que se preocupariam e se angustiariam muito menos. Havia entre eles menos depressão, pânico, transtornos de ansiedade, suicídios. Sim, eles eram mais agressivos, reativos, instintivos e sem noção de direitos humanos. Portanto, não são modelos de vida, mas no lugar mais secreto e mais importante para um ser humano, a mente
eram menos perturbados. Você pode ter vários inimigos na sociedade, mas os piores e mais vorazes podem ser as ideias e as imagens mentais produzidas clandestinamente em sua mente e não administrada pelo seu eu. O desafio dos desafios: gerenciar a SPA. Ao contrário do que muitos profissionais de saúde mental pensam, não é apenas a qualidade dos pensamentos que gera o adoecimento psíquico e os mais diversos bloqueios da inteligência, mas também a quantidade exacerbada deles. Pensar com lucidez e coerência é a principal tarefa do Homo sapiens, mas pensar demasiadamente é seu maior problema. Gera um desgaste excessivo do seu córtex cerebral. Mesmo se não produzimos pensamentos perturbadores, se os construímos a uma velocidade exagerada, essa produção se tornará o maior vilão da qualidade de vida. Gerará um trabalho intelectual exacerbado, que roubará a energia do córtex cerebral, produzindo a SPA. Por produzir a teoria sobre os fenômenos que constroem o fantástico mundo dos pensamentos, tive a felicidade de descobrir a SPA, mas o desprazer de saber que grande parte da população mundial hoje, das crianças aos idosos, é acometida por ela. Causas da SPA: 1. Excesso de informações. No passado, o número de informações dobrava a cada 2 séculos. Hoje, dobra a cada 5 anos. 2. Excesso de estímulo visual e sonoro advindo da TV. 3. Excesso de estímulos provenientes de computadores, internet e videogames. 4. Excesso de atividades e compromissos, cursos de línguas, atualizações profissionais, cursos de computação, cursos livres. 5. Competição predatória, paranoia pelo sucesso a qualquer custo, compulsão por ser o número um. O excelente educador abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que jamais subiram ao pódio, vibra com a coragem de disputar dos que nunca brilharam. Augusto Cury em Maria, a maior educadora da história. Sintomas da SPA: 1. Irritabilidade. 2. Flutuação emocional. 3. Inquietação. 4. Intolerância a contrariedades. 5. Déficit de concentração. 6. Esquecimento. 7. Fadiga excessiva. 8. Sono não reparador, gerando cansaço ao despertar. 9. Sintomas psicossomáticos: dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite e outros. A SPA não é um estresse corriqueiro e temporário, como muitos médicos pensam. É uma exacerbação da construção de pensamentos que gera ansiedade crônica e insatisfação prolongada. Veja o desastre mental que nós causamos nas crianças e nos adolescentes da atualidade. O excesso de estímulo e informação é registrado na memória deles pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, gerando milhares de janelas disponíveis que são lidas por outro fenômeno inconsciente, o alto fluxo. Todo ser humano passa por turbulências na vida. A alguns falta o pão na mesa, a outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Augusto Cury, em Você é Insubstituível. Essas janelas não são killer, mas janelas normais da memória. O fenômeno do alto fluxo, que deveria manter um fluxo brando de pensamentos e imagens mentais para gerar uma fonte de prazer e entretenimento, como estar superexcitado, lê rapidamente essas janelas, produzindo um fluxo de construção a uma velocidade nunca antes vista. Por não conhecer esses mecanismos
ilustres cientistas da área da psicologia e da pedagogia não percebem que cometemos um crime contra a mente da juventude e mexemos na caixa preta do funcionamento deles. O excesso de estímulo produz, em última instância, um filme mental rapidíssimo. Imagine o estresse de assistir a um filme cujas cenas passam uma velocidade maior do que a normal. O mesmo tem ocorrido com a mente humana. Excesso de pensamentos, preocupações e ideias não apenas é uma fonte de inquietação, mas de insatisfação. No entanto, as pessoas sorriem. Sim, mas emoções prazerosas não são estáveis nem profundas. Ansiedade e desprazer são cardápios comuns do ser humano moderno. O último lugar em que os alunos querem estar, a escola. O resultado da SPA não poderia ser pior. Crianças e adolescentes são agitados, ansiosos, insatisfeitos, especialistas em reclamar, não têm paciência, querem tudo na hora, não curtem o ócio, se estressam quando ficam 10 minutos sem fazer nada. Grande parte desses sintomas é produzida não porque os educadores atuais não colocam limites nas crianças, como muitos pensam. As causas são muito mais profundas e graves. Atingem a última fronteira da ciência, as raízes da construção de pensamentos, o inconsciente psíquico. Enfim, está ligada à SPA. Nada bloqueia tanto a gestão do intelecto quanto essa síndrome. O eu de adultos e jovens se torna marionete, um joguete da ansiedade gerada por ela. O último lugar que a juventude, de um modo geral, quer estar é dentro da sala de aula. Porque os jovens não se concentram, têm conversas paralelas, se agitam em sala de aula. Porque são alienados, relapsos, não têm comprometimento social, não pensam no futuro. Novamente, as causas são mais graves do que se pensa. Devido à SPA, os jovens procuram novos estímulos para associá-los, como o ofegante procura o ar. Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e imenso espaço e disser que domina o mundo, e conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então terá tempo para se voltar para dentro de si. Nesse momento, compreenderá que dominou o mundo de fora, mas não o mundo de dentro, os imensos territórios da sua mente. Augusto Cury, em você é insubstituível. As teorias belas e profundas como as de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Morin e Gardner pouco funcionam na atualidade devido à rica sintomatologia dessa síndrome. Por isso, tenho preconizado uma revolução no microcosmo da sala de aula, da pré-escola à universidade, para melhorar a concentração, aliviar a ansiedade e expandir o rendimento intelectual dos alunos. Entre elas, música ambiente para aliviar a tensão, sentar-se em forma de U para que se olhem olho no olho e melhorar a concentração, usar a arte da dúvida durante a exposição para abrir janelas da memória, humanizar o professor, contar sinteticamente capítulos de sua vida em alguns momentos, para cruzar o mundo do mestre com o do aluno, humanizar o produtor de conhecimento, contar aventuras, ousadias, derrotas, êxitos, lágrimas, rejeições, para cruzar o mundo do pensador com o aluno e estimular a arte de pensar. A SPA está em todos os lugares. As pessoas que têm um trabalho intelectual mais intenso, como médicos, psicólogos, jornalistas, executivos e professores, são mais atingidas pela SPA. Há médicos com dores de cabeça, dores musculares e uma fadiga tão grande que parecem arrastar o corpo de tão cansados que estão.
Dou várias conferências para meus colegas médicos e fico impressionado, pois somos doentes, cuidando de doentes. Dos miseráveis aos abastados, todos procuram a felicidade como o ofegante procura o ar, como o sedento procura água. Até um suicida tem sede de ser feliz, pois no fundo não quer se matar, mas matar a sua dor. Augusto Cury, em Treinando a Emoção para Ser Feliz. Alguns professores têm intenso déficit de memória. Como não administram sua psique adequadamente, o cérebro deles bloqueia a memória para pensar menos e poupar mais energia. Estão muito esquecidos, mas querem que seus alunos se lembrem da matéria nas provas. É um contrassenso. É preciso novas formas de avaliação. Destacaria algumas posteriormente. Após dar uma palestra na região da Galícia, na Espanha, e discorrer sobre o funcionamento da mente humana e a síndrome SPA, a maioria das pessoas ficou consciente de que possuía a doença. Moravam em um lugar fascinante, magiado por oceano e desenhado por montanhas. Rota de Santiago de Compostela. Mas a SPA é universal. Não escolhe povo, cultura, religião ou região. Dar um choque de gestão na mente humana para administrar a produção de pensamentos é condição básica e insubstituível para se ter saúde psíquica, tranquilidade e saúde social. O estilo de vida de quem tem SPA precisa de cirurgia e não de tratamento clínico. Quem não é capaz de fazer uma cirurgia em sua agenda terá sempre dificuldades para ter um bom gestor da sua psique. É mais fácil dominar um tigre do que a mente humana. Após assistir a um belíssimo espetáculo com tigres, conversei durante muito tempo com o domador. Sua habilidade era tão grande que fazia os animais andarem sobre cordas. Um domínio incrível. Ele me contou que um grande domador olha nos olhos do animal e sabe reconhecer suas possíveis reações, inclusive sua disposição para atacar, e nunca deve lhe dar as costas. Pouco antes do nosso diálogo, um tigre havia surpreendido seu domador, o atacou e o matou. Diante de sua exposição, perguntei se ele dominava sua mente como dominava seus tigres. Indaguei se tinha pensamentos perturbadores que o controlavam, se tinha preocupações que lhe furtavam a tranquilidade, se tinha ideias negativas que promoviam sua ansiedade. Honesto, ele disse que sim, e teve um insight. Entendeu que é mais fácil dominar tigres do que o intelecto. Acidentes com tigres podem ser raros, mas como temos visto, não são raros dentro de nós. Somos presas fáceis de nosso psiquismo. Ser feliz não é um dom genético nem privilégio de uma casta social. Ser feliz é contemplar o belo, é fazer diariamente das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Quem não treinar sua emoção para contemplar o belo, viverá uma vida miserável, ainda que seja socialmente invejado. Augusto Cury, em 12 semanas para mudar uma vida. Alguns se atormentam por imaginar que estão à beira de um ataque cardíaco. Outros que estão com câncer ou que sofrerão acidentes. Estão ótimos de saúde física, mas péssimos de saúde psíquica. A mente humana é tão criativa que, quando não tem problemas, ela os cria. Atendi diversas pessoas encantadoras que viviam miseravelmente porque construíam em sua mente o velório de si mesmas. Imaginavam-se dentro de um caixão sendo veladas por parentes e amigos. Sentiam-se asfixiadas e com falta de ar. Viviam um terror silencioso. Não tinham coragem de se abrir com ninguém, com medo de serem zombados. Queriam escapar do controle dessas imagens, mas seu eu não sabia ser um gestor psíquico. Era passivo
vítima dos pensamentos produzidos inconscientemente pelo fenômeno do alto fluxo. Se compararmos a mente humana com o mais belo teatro, onde se encontra a maioria dos jovens e dos adultos? No palco dirigindo a peça ou na plateia como espectador passivo dos conflitos, perdas e culpas? Infelizmente, somos preparados para ser plateia e não líderes do nosso mundo psíquico. Augusto Cury, em Seja Líder de Si Mesmo. Não pense que entre esses encarcerados não há pessoas cultas. Há muitas de imensa cultura, incluindo cientistas, que vivem um drama cálido, incomunicável. Remoem suas imagens mentais, antecipam o futuro e ruminam o passado, mas não desfrutam do presente. Criam monstros para se assombrar. O estômago psíquico. Quem digere estímulos estressantes? Somos treinados desde os primórdios da infância a fazer higiene corporal, a tomar banho, a escovar os dentes e a lavar as mãos, mas não aprendemos a descontaminar nossa psique, a fazer uma faxina em nossa mente, a reeditar a fonte inconsciente que emana ideias e preocupações angustiantes. Eis um paradoxo pernicioso. Não apenas pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, mas médicos, juízes, promotores, psicólogos, executivos e educadores que possuem notável saber acadêmico podem viver uma vida miserável se não aprenderem o código do eu como gestor psíquico para filtrar estímulos estressantes. Seu ânimo, seu prazer, seu humor, sua disposição mental flutuarão como barco sem leme e sem âncora em mar aberto. O dinheiro não traz em si felicidade, mas a sua falta atira intensamente. O estresse financeiro é uma das principais causas de transtornos psíquicos na atualidade. Augusto Cury, em Inteligência Multifocal. Apesar de o mundo ocidental e oriental não se ensinar sistematicamente a gestão psíquica, a humanidade, desde seus primórdios, fez tentativas para proteger a psique. Fizemos 4 tentativas empíricas baseadas em conselhos, vivências e orientações espirituais que foram passadas de pais para filhos, de uma geração para outra, mas que raramente funcionam. Parecem técnicas notórias, mas são superficiais. Técnicas de higienização mental que não funcionam. Tentar parar de pensar é a 1, a 2, tentar esquecer, a 3, tentar se distrair e a 4, tentar mudar de ideia. Tente parar de pensar em um desafeto, em alguém que o machucou muito. Quanto mais tentar eliminá-lo, mais ele ocupará o centro da sua mente. Dormirá com você e atrapalhará o seu sono. Se alimentará com você e anulará seu apetite. Tente se distrair ou mudar de ideia quando tem um importante problema o incomodando. Você pode estar diante da TV, a bordo de um transatlântico, no meio da floresta amazônica, mas provavelmente não conseguirá se distrair. E se tiver êxito, será paliativo, temporário. Em breve, o drama retornará. Casos simples podem ser aliviados com tentativas de distração, mas casos mais complexos não. Não é fácil gerir nossa mente. Se fosse fácil, raramente uma vingança se cristalizaria em um assassinato, pois a maioria dos vingadores tentou esquecer seu ofensor. Se fosse fácil, poucas vezes um pai ou professor cometeria atos que comprometeriam a formação da personalidade de seus filhos e alunos, pois a quase totalidade deles tem a intenção de ser tolerante, paciente,
promover a vida e não destruí-la. Baseadas nessas quatro técnicas ineficientes, foram produzidas técnicas para controle mental, meditação e aconselhamentos. Todas essas tentativas, reiteram, são boas, mas a mente humana é mais complexa do que imaginamos. Se fossem eficazes, psicólogos e líderes espirituais não adoeceriam. Já tratei diversos deles. É interessante que o homem mais famoso da história, Jesus, não tenha espiritualizado certos fenômenos psíquicos. Disse no famoso Sermão da Montanha que, se alguém tem um problema com uma pessoa, deveria tentar se entender com ela. Um procedimento simples, mas repleto de significado. Para ele, questões psíquicas deveriam ser resolvidas na esfera psíquica, na esfera dos códigos da inteligência, através da serenidade, da capacidade de reconhecer erros e de se colocar no lugar do outro. Quem decifra o código da superação das intempéries da existência, ainda que perca a vitalidade física, preservará a psíquica. Ainda que os aplausos cessem, a vida ainda será um show no anonimato. Augusto Cury em O Código da Inteligência. Uma ciência só nasce em função das necessidades humanas. A psiquiatria e a psicologia nasceram porque o Homo sapiens adoece com facilidade e justamente no terreno onde ele se torna sapiens, onde constrói o mundo das ideias e dos pensamentos. O código que revela técnicas mais eficientes. Existem três grandes fontes de estímulos estressantes: a social, a psíquica e a orgânica, ligadas à carga genética e às alterações do metabolismo cerebral, em especial dos neurotransmissores serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Não entrarei no campo orgânico ou neurocientífico, pois não é a minha especialidade. Tenho convicção de que, se aprendermos a filtrar os estímulos estressantes das duas primeiras fontes, melhoraremos muito nossa qualidade de vida, ainda que tenhamos uma carga genética propensa a desenvolver ansiedade e humor depressivo. A fonte social do estresse é gigantesca. Envolve perdas, ofensas, decepções, rejeições, abuso sexual, constrangimentos, pressões, competição predatória, ameaças, morte de pessoas queridas, doenças físicas. A fonte psíquica é maior ainda. Envolve fobias, humor depressivo, angústias, pensamentos mórbidos, pensamentos obsessivos, ideias perturbadoras, imagens mentais controladoras, fantasias doentias, crenças falsas, inseguranças, timidez. Uma pessoa é tanto mais rica emocionalmente, quanto mais faz muito do pouco, e tanto quanto pobre, quanto mais faz pouco do muito. Augusto Cury em O Vendedor dos Sonhos. A fonte externa provém especialmente dos conflitos gerados pelas relações humanas entre pais e filhos, professores e alunos, amigos, relações afetivas entre colegas de trabalho. A fonte psíquica provém de duas grandes áreas: MUC, memória de uso contínuo ou centro consciente, e ME, memória existencial ou centro inconsciente. A MUC, temos todas as experiências arquivadas conscientemente e utilizadas com frequência. Por isso, é o centro consciente. As zonas de conflitos arquivadas no MUC podem nos fazer ruminar pensamentos pessimistas, ciúme exacerbado, traumas não superados. Na ME, temos milhões de experiências arquivadas desde os primórdios da existência, em especial desde a iniciação da vida fetal a partir do primeiro trimestre. Angústias, tristezas no entardecer, irritabilidade,
timidez e impulsividade não explicadas são emanadas nas zonas de conflitos arquivadas da ME. Para filtrar estímulos estressantes, é necessário desenvolver uma capacidade psíquica de digeri-los, assim como temos um estômago físico que digere os alimentos e, ao mesmo tempo, combate bactérias e outros micro-organismos com seu suco gástrico. Devemos desenvolver uma espécie de estômago psíquico. O suco gástrico desse complexo estômago é a arte da dúvida e da crítica. Sem a arte da dúvida e da crítica, não é possível desenvolver o código do eu como gestor do intelecto. A mente humana será um veículo sem direção. As crianças devem aprender a atuar em seu psiquismo por meio dessa arte. Como filtrarão o padrão tirânico de beleza imposto por setores da mídia? Devemos estar cientes de que há cerca de 50 milhões de pessoas com anorexia nervosa nas sociedades modernas morrendo de fome com alimentos sobre a mesa, pois não aprenderam a desenvolver esse filtro. Quem tem medo das suas lágrimas nunca ensinará seus filhos a chorar. Quem tem medo das suas falhas nunca ensinará seus alunos a assumi-las. Augusto Cury, em O Mestre do Amor. Lembro-me da jovem filha de um fazendeiro que media cerca de 1,60 de altura e pesava menos de 30 quilos. Se perguntasse a ela por que não comia, dizia enfaticamente que era porque estava obesa. Não ouvia mais ninguém, não acreditava em nenhum médico, psicólogo e psiquiatra. Sob o enfoque dos direitos humanos, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por isso, as pessoas têm o direito de se calar diante de autoridades. Mas as zonas de conflitos alojadas no inconsciente produzem provas contra nós mesmos. Produzem preconceitos doentios, crenças irracionais e autodestrutivas. Essa jovem se via obesa, feia, horrível, embora fosse magérrima e corresse risco de morrer por desnutrição. Não sabia que cada ser humano tem sua beleza. Era escrava dos estímulos que emanavam do seu psiquismo. Não os impugnava, não os geria. O trabalho terapêutico foi enorme. Para tratar seu transtorno, não bastava dar medicamentos ou usar técnicas psicoterapêuticas. Isso ela havia feito sem sucesso. Tinha que aprender a dar um choque de gestão em seu intelecto. Tenho críticas ao sistema cartesiano, que estabelece uma linha unifocal fechada, lógica, matemática de pensar. O código da adaptação às adversidades, da tolerância, da solidariedade, da sensibilidade e do amor, da intuição criativa ultrapassam os limites da linearidade lógica. Quem é legalista consigo e com os outros, quem interpreta a lei ao pé da letra e julga com rigidez seus comportamentos e os dos outros, não tem flexibilidade ou sensibilidade, pois desconsidera as circunstâncias, o ambiente social, o estado emocional e a intenção do agente. Professores, pais, magistrados e líderes políticos que são assim causarão injustiças dramáticas. Quem é estritamente lógico e rígido em sua maneira de pensar e julgar está apto para dormir, conviver e se relacionar com máquinas, mas não com seres humanos. Educamos muito mais pelo que somos do que pelo que falamos. Devemos educar sempre e, se necessário, usar as palavras. Augusto Cury, em O Código da Inteligência. Todavia, apesar de criticar o sistema cartesiano de pensar e interpretar a vida e seus eventos, devo aplaudir o uso da dúvida por Descartes como ferramenta intelectual. René Descartes preconizava a dúvida como meio de raciocínio. Afirmava: cogito, ergo sum, penso, logo existo.
A psicologia multifocal extrai esse pensamento filosófico e estabelece que duvidar significa pensar. Duvidar freia o excesso de subjetivismo, filtra as falsas crenças. O excesso de subjetivismo pode nos fazer perder os parâmetros da realidade. Milhões de pessoas estão alimentando suas depressões, fobias, anorexias nervosas, bulimias ou transtornos obsessivos pelo excesso de subjetivismo. Medicamentos antidepressivos e tranquilizantes são importantes em um tratamento? Sim, quando necessário, mas eles não resolvem o excesso de subjetivismo, apenas adormecem. Não estruturam o eu como gestor psíquico, apenas o silenciam. O princípio da sabedoria na filosofia e na psicologia. O ser humano e as sociedades modernas em que ele está inserido precisam de dois grandes choques, um filosófico e um psicológico, que representam o choque da arte da dúvida e o da arte da crítica. Sem eles, não há como dar um choque na gestão da psique. Comentei em outros livros que a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Diariamente, no silêncio de nossa mente, deveríamos duvidar de tudo que nos controla. Deveríamos gritar sem soltar a voz. Deveríamos protestar, questionar, arguir, inquirir e até nos rebelar contra todos os estímulos externos ou internos que nos aprisionam, imprimem dor desnecessária e geram instabilidade, desânimo, insegurança e insatisfação crônica. Mas onde se aprende a dar esse choque filosófico? É inacreditável como nos tornamos uma caixa de pessoas passivas, submissas, frágeis, presas dentro de nós mesmos. Quase todas as ditaduras foram derrubadas com revoluções, ainda que fosse a revolução das ideias, sem que se derramasse uma gota de sangue. Do mesmo modo, a ditadura dos pensamentos mórbidos, do humor depressivo, não se resolve sem a revolução do eu, sem que um eu ativo se rebele contra o cárcere psíquico, contra a armadilha do coitadismo, contra a masmorra do conformismo. Mas somos treinados a ser servos no único lugar em que deveríamos ser senhores. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Precisamos do choque psicológico no silêncio da mente, criticando, analisando, ponderando, aferindo, impugnando todos os estímulos sociais e psíquicos que nos controlam. É quase impossível sobreviver de forma saudável nessa sociedade agitada e consumista sem saturar o estômago psíquico de enzimas da arte da dúvida e da crítica. As ideias são sementes. O maior favor que se pode fazer às sementes é sepultá-las. Augusto Cury, em O Vendedor de Sonhos 2, A Missão. Duvidar e criticar são ferramentas fundamentais para nos tornarmos atores ou atrizes principais do teatro psíquico. Sem a arte da dúvida, como questionaremos nosso roteiro, nosso estilo de vida, nossas ideias tolas? Sem a arte da crítica, como confrontaremos a ditadura do pensamento acelerado? Como gerenciaremos nossa agressividade e necessidade neurótica de poder? Por meio da arte da dúvida e da crítica, todos os paradigmas irracionais, os dogmas existenciais e os pensamentos destruidores que compramos por preço de verdade seriam filtrados pelo eu. O choque de gestão psíquica é um processo longo, mas fascinante. É tanto um processo educacional quanto psicoterapêutico. Mesmo pessoas que têm depressão, obsessão, síndrome do pânico e outros transtornos que se arrastam durante anos, se aprenderem a decifrar o código da gestão do intelecto, se usarem diariamente a arte da dúvida e da crítica, poderão dar um salto na expansão de sua saúde psíquica.
Esse salto tem possibilidade de ocorrer independente do tratamento que estejam fazendo, se com psicotrópicos e ou com psicoterapia, seja psicanalítica ou cognitiva comportamental. O menino Jesus foi perseguido na infância. Na adolescência, trabalhou com as ferramentas que um dia o matariam: madeira, martelo e pregos. Era de se esperar que sua personalidade fosse angustiada e ansiosa, mas, para assombro da psiquiatria, ao abrir a sua boca ao mundo, jamais se viu alguém tão alegre e generoso. Ele fez poesia no caos. Augusto Cury em Um Mestre dos Mestres. Alguns fenômenos na base de nossa mente. Como dar um choque na gestão do intelecto? Como fazer uma higiene psíquica se as pessoas não tiverem a oportunidade de conhecer o funcionamento básico da mente humana? Esse é um grande entrave. Vivemos em uma sociedade tão asfixiante que raramente as pessoas têm tempo de se interiorizar e fazer perguntas básicas sobre o funcionamento da própria mente. Quais são os fenômenos que constroem os pensamentos? As ideias nos angustiaram e desapareceram do palco psíquico, deixaram de nos influenciar ou foram depositados nos bastidores da mente. Como arquivamos as experiências na memória? O registro é inconsciente e automático. Os traumas podem ser deletados? Se não podem ser deletados, podem ser hereditados? Mesmo nos cursos de psicologia, essas perguntas fundamentais quase nunca são feitas. Essas questões são tão básicas quanto aprender a comer e andar, pois se referem à digestão psíquica e à caminhada existencial. Muitos nem ao menos sabem que não usarem o filtro da arte da dúvida e da crítica nos primeiros 5 segundos em que os pensamentos negativos e as ideias mórbidas forem construídas, elas serão arquivadas e não poderão ser mais deletadas. Diariamente, milhões de pessoas acumulam lixo psíquico sem saber e tentam deletar sua memória sem ter ciência de que é impossível apagá-la. Países cujas citadas cidades acumulam lixo nas ruas e têm esgoto a céu aberto não têm cultura e higiene. Mas em todos os países, em todas as classes sociais, as pessoas acumulam lixo psíquico. Os milionários quiseram comprar a felicidade com seu dinheiro. Os políticos quiseram conquistá-la com seu poder. As celebridades quiseram seduzi-la com sua fama, mas ela não se deixou achar. Balbuciando aos ouvidos de todos, disse: Eu me escondo nas coisas simples e anônimas. Augusto Cury, em Você é Insubstituível. Por não conhecermos o processo de construção de pensamentos, queremos reduzir a complexa memória humana a uma simples máquina computadorizada, onde se arquiva o que quiser e se deleta o que desejar. Se pudéssemos deletar a memória, quem ou o que deletaríamos? Talvez perdas, falhas, vexames, sentimentos de culpa, medos, exclusões, exclusões sofridas, colegas de trabalho insuportáveis, gerentes de bancos, filhos rebeldes, chefes injustos. Mas é impossível para o Homo sapiens atuar contra os arquivos da memória. Eles estão super protegidos, a não ser que haja um câncer cerebral, um trauma craniano gravíssimo ou uma degeneração no córtex. Se tivéssemos o poder de deletar nossa memória, poderíamos cometer um suicídio psíquico. Talvez deletaríamos a nós mesmos quando estivéssemos frustrados com nossas atitudes, reações, fracassos. Acabaríamos nos tornando um bebê sem qualquer consciência da existência.
o que seria um desastre intelectual. Os maiores enigmas do universo se encontram na mente de cada ser humano. Até quando somos complicados, dificultamos coisas e valorizamos o que não tem valor, refletimos nossa complexidade. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. O filtro das janelas Light. Há pouco tempo ministrei uma conferência para uma plateia de mais de 6.000 pessoas, constituída de educadores, psicólogos e outros profissionais, sobre o fascinante mundo da mente humana. Entre os diversos assuntos que discorri, falei da formação de traumas nas relações humanas. Discorri sobre a traição. O leque das traições é amplo: traição sexual, amorosa e financeira, segredos não guardados, nomes usurpados, injustiças, expectativas não correspondidas. Disse aos meus ouvintes que os inimigos não traem, apenas causam decepções. Só os amigos traem. Pedi um respeito, pedi com respeito que todos que já tivessem traído de alguma forma erguessem as mãos. A maioria corajosamente as levantou. Muitos foram vítimas de áridos traumas. Tinham capítulos existenciais marcados por janelas killer, gravadas em relevo na sua história. Muitos chafurdavam na lama da frustração. Não podiam olhar na face de quem o traiu ou pensar no fato sem sentir grande desconforto. O que fazer com essa fonte interior? Vimos que não dá para esquecer ou apagar as lembranças. A possibilidade que nos resta é reeditar a memória ou construir janelas paralelas, processo que descrevi no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Janelas paralelas são construídas a partir do autodiálogo, fazendo uma mesa redonda com nossas tolices, nossa estupidez, nossos medos e pensamentos débeis. Mas quem dialoga sistematicamente com seus conflitos? Quem se reúne com seus medos e discute seus fundamentos e sua coerência? Quem se reúne com suas mazelas e faz com elas um debate lúcido? Somos treinados para administrar o ambiente exterior, mas não a fazer uma mesa redonda usando o cardápio da arte da dúvida e da crítica para dar um choque de gestão em nossa mente, para construir janelas paralelas ao lado de janelas traumáticas. Por isso, preservamos por décadas pequenos conflitos, que dirá os grandes. Proteger a emoção passa por aprendermos a nos doar para os outros, sem esperar demais a contrapartida do retorno. Se não tivermos grandes expectativas, tudo nos surpreenderá. Não se esqueça de que a maioria das decepções são geradas pelos mais próximos. Augusto Cury e Maria, a maior educadora da história. Somos tão calados que achamos que é coisa de maluco falar consigo mesmo. Loucura é não admitir nossas loucuras. Loucura é deixar de conversar francamente com elas. Quando os psicóticos falam consigo mesmos, podem causar estranheza nos pseudo-normais, mas exercem um dos fenômenos saudáveis que lhes sobraram. Tentam conectar-se consigo mesmos, sair do cárcere da solidão, ainda que viajem em seus delírios e alucinações. A mesa redonda do eu não é uma técnica positivista, mas psicodinâmica, histórica, filosófica, existencial. Ela promove a formação de janelas light, saudáveis, que contêm ousadia, autodeterminação, consciência crítica, segurança. Essas, por sua vez, se abrem simultaneamente quando uma janela traumática ou killer se abre, dando subsídios para sua superação. Desse modo, o eu deixa de ser marionete dos seus conflitos
e exerce sua gestão psíquica. Se um motorista tem medo de dirigir um veículo porque se atormenta com a imagem dos acidentes que poderá acontecer, deverá enfrentar essas imagens, criticá-las, questioná-las, enfim, lhes dá um choque de lucidez intelectual. Então ele construirá janelas light, que se abrirão quando estiver com as mãos no volante. As imagens mentais dramáticas serão minimizadas, digeridas, substituídas por imagens mentais lúcidas e pensamentos racionais. Crenças falsas. Nada pode controlar tanto um ser humano quanto as crenças falsas. Crenças falsas se traduzem das mais diversas maneiras: dogmas religiosos, crendices, superstições, preconceitos, paradigmas científicos, verdades irreais. Todos nós temos algumas crenças falsas, mesmo as pessoas racionais. Quem é mais inteligente não é quem tem mais cultura acadêmica, mas quem mais desenvolveu os códigos da inteligência, como pensar antes de reagir, gerenciar pensamentos, contemplar o belo, filtrar estímulos estressantes. Augusto Cury em O Código da Inteligência. Pelo menos 50% do potencial de um ser humano, seja ele um intelectual ou iletrado, professor ou aluno, é tolhido ou contraído pelas crenças falsas ao longo da vida. As crenças geram temores ou euforia desproporcionais. No campo dos temores, as crenças geram medo de conquistar, de escrever, de debater, de sonhar, de ousar, de caminhar, de produzir. No campo da euforia, as crenças geram delírio de grandeza, necessidade doentia de poder, necessidade neurótica de estar sempre certo, orgulho, egocentrismo, autossuficiência. Muitos jovens têm crenças falsas que amordaçam sua inteligência. Acham-se incapazes de atingir seus sonhos, inábeis para superar suas limitações. Até pessoas invejadas culturalmente podem ter nichos intelectuais doentios. Quem não critica o que crê, não lapidará suas crenças. Quem não lapida suas crenças será servo das suas verdades. E se suas verdades forem doentias, certamente será uma pessoa doente. As crenças falsas estão na base das causas ou da perpetuação de muitos transtornos psíquicos. Toda vez que trato de pacientes com síndrome do pânico, que passaram pelas mãos de outros psiquiatras ou psicólogos, não apenas dou medicamentos e analiso o passado deles, mas peço que façam diariamente a técnica da mesa redonda do eu para debelar suas crenças falsas. Estimulo-os a exercitar essa técnica fora do ambiente do consultório. É lá que suas crises aparecem, e não no ambiente controlado dos consultórios. É lá que seu eu tem de ser ativo, dinâmico, autodeterminado, autoconsciente, líder de si mesmo. Caso contrário, além de não resolver em sua doença, eles correm o risco de ficar dependentes do terapeuta. Todas as correntes psicoterapêuticas e psiquiátricas podem usar a técnica da mesa redonda do eu com grandes benefícios. O maior desafio do ser humano é abrir o leque de sua memória nos focos de estresse para poder construir respostas inteligentes em situações em que muitos não conseguiriam pensar. Augusto Cury em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Para mim, a psicoterapia não deveria ser apenas um processo de tratamento de doentes, mas também um processo de formação de pensadores. Os pacientes deveriam ter como alvo não apenas resolver sua doença, mas tornar-se melhor do que eram antes de desencadeá-la, mais generosos, criativos, altruístas, afetivos.
Explico-lhes o processo de construção de janelas paralelas e outros fenômenos que estão nos alicerces do funcionamento da mente. Encorajo-os a questionar, a perguntar e a confrontar suas crises, em especial as ideias que alimentam os ataques de pânico, como os ligados à morte, ao desmaio, à perda do autocontrole, bem como as causas que desencadeiam. Assim, esses pacientes saem da condução de espectadores passivos de sua doença e começam a desenvolver o espetáculo da arte da dúvida e da crítica. Quem sou? O que sou? Quais os fundamentos do meu pânico? Por que me entrego? Como devo assumir meu papel de gestor psíquico? A mesa redonda implode a armadilha do conformismo. Deve ser feita antes, durante e depois das crises, mas especialmente antes e depois, quando as janelas killer estão fechadas, ou seja, fora do momento de pânico, nas reações fóbicas, da timidez, da insegurança, das crises depressivas. Muitos querem os perfumes das flores, mas poucos se atrevem a sujar suas mãos para cultivá-las. Augusto Cury, em Um Mestre do Amor. O objetivo fundamental do tratamento é construir zonas light, janelas paralelas no psiquismo que darão suporte para que o eu tenha serenidade em situações tensas e coerência em crises em que é difícil raciocinar. Essas janelas paralelas funcionarão como filtros do medo e das fantasias durante as crises. Nós, psicoterapeutas e psiquiatras, usamos diversas técnicas dependendo da teoria que abraçamos. Mas, no fundo, se um paciente resolveu seu conflito com sucesso, é porque decifrou o código do eu como gestor psíquico ou pelo menos construiu janelas paralelas e reeditou as janelas traumáticas. Estudar esses fenômenos nos faz entender que o Homo sapiens é o Homo paradoxal. Ao mesmo tempo que faz guerras, discrimina e assassina, também cultiva flores, faz arte, chora pela dor dos outros. Pessoas que não têm janelas paralelas em quantidade e qualidade significativas podem ser delicadas em um momento e violentas em outro. Entristeço-me pelo fato de a psiquiatria e a psicologia dos últimos 100 anos terem investido enorme esforço no tratamento dos transtornos psíquicos, mas pouquíssimo em preservação. Como poderemos prevenir conflitos psíquicos e sociais se nosso eu é um tímido gestor intelectual? Como podemos dar um choque de lucidez em nossas mentes se não usarmos a arte da dúvida e da crítica? Infelizmente, nos tornamos especialistas em gerir o mundo em que estamos e não o mundo que somos. Somos uma sociedade doente que tem formado pessoas doentes. O filme do inconsciente. Aprendemos sobre a construção das janelas paralelas saudáveis ao lado das zonas de conflito. Agora, precisamos entender que a gestão psíquica reedita as zonas de conflito. Todo cineasta filma centenas de horas e depois as edita para fazer um longa-metragem de apenas duas. A reedição do filme do inconsciente não implica cortar cenas nem apagar imagens, mas inserir novos contextos, novas mensagens nas zonas de conflito. Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. Enfatizo que toda vez que for necessário recorrer a um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico, deve-se fazê-lo sem culpa ou medo. Infelizmente, devido ao alto custo financeiro, nem sempre tratamento é acessível. Após anos de experiência clínica, estou convicto de que é possível reeditar todos os traumas e conflitos nas milhares de janelas killer ou zonas de conflito do passado. No entanto, construí-las é mais fácil do que imaginamos.
Lembre-se de que o arquivo de experiências é automático. Costumamos arquivar milhares de experiências saudáveis e, por vezes, doentias. Após o nascimento, esse processo se acelera. O desconforto do berço, a fome não saciada na hora certa e as cólicas intestinais são fontes de estresse. Em muitos casos, não chegam a formar janelas Keeler com conflitos bloqueadores, mas são zonas de tensões que guardam traumas. Junto com a carga genética, a qualidade e a quantidade dessas zonas de tensão definirão as características de personalidade, o grau de timidez, de segurança, de prazer, de irritabilidade e de criatividade. O córtex cerebral tem milhões de janelas com trilhões de experiências arquivadas desde a aurora da vida fetal. Não sabemos onde estão as janelas doentias, nem quantas são. Só conseguimos detectar com nosso sistema sensorial comportamentos doentios, e ainda assim com limitações. Se não é possível reeditar todo o filme do inconsciente, devemos pelo menos reeditar as zonas de conflito que influenciam o adoecimento psíquico, as janelas Killer, que mais causam flutuação emocional, depressão, angústias, fobias. Para isso, devemos agir no foco de tensão, no momento em que a janela Killer está aberta, no epicentro da crise. Repare que esse processo é diferente do da construção de janelas paralelas. No exato momento em que a reação fóbica ou a imagem mental destrutiva surgir, a partir da zona de conflito aberta, o eu deve rapidamente agir, criticar, arguir, examinar, enfim, bombardear com inteligência a zona de conflito com os mesmos questionamentos que propus na mesa redonda do eu. Desse modo, a mesa redonda realizada fora da crise constrói janelas paralelas e, dentro dela, reedita a janela doentia. O mais importante desse processo é criar o que chamo de plataforma de janelas saudáveis. Essa plataforma deve ser suficientemente extensa para nos dar condições psíquicas e sociais para vivermos com dignidade. Há duas maneiras de fazer uma fogueira, uma com a madeira seca e outra com a semente. Os que preferem a madeira seca logo se aquecem e o frio retorna. Os que plantam sementes colhem uma floresta e nunca lhes faltará madeira para se aquecer. Augusto Cury em 12 semanas para mudar uma vida. Metaforicamente, o inconsciente é como uma complexa metrópole, com inúmeros bairros, ruas, avenidas, praças. O inconsciente doente é como uma cidade com ruas esburacadas, mal iluminadas, com supermercados depredados, teatros vazios. Aqui temos um grande ensinamento. Uma pessoa que sofreu abusos sexuais, privações, perdas, violências sociais, foi vítima de guerras e de ataques terroristas, não precisa reurbanizar toda a cidade da sua psique para torná-la habitável. Caso contrário, a vida seria completamente injusta. E ela talvez nunca ficasse livre de todas as zonas traumáticas, nunca exercesse o direito de ser feliz, livre, tranquila. Com a reurbanização de um bairro importante, já é possível sobreviver, ainda que, em alguns momentos, visite bairros doentios e tenha breves recaídas, como humor triste, ansiedade e temores. Ninguém precisa ser plenamente saudável em todas as áreas do inconsciente para ser alegre, lúcido, produtivo. Até porque não existe ninguém plenamente saudável, nem o mais ilustre dos psiquiatras. Notem que muitas pessoas são produtivas apesar de obsessivas, fóbicas e inseguras. A grande cidade psíquica não é perfeita, mas podemos construir bairros agradabilíssimos dentro dela.
Um executivo deve construir um bairro confortável no meio da vida agitada. Deve investir nos próprios sonhos. Caso contrário, viverá miseravelmente. Quando entramos em bairros psíquicos depredados, quando recaímos, não devemos nos punir, desistir, culpar e achar que o conflito retornou em toda a sua plenitude. Por não conhecermos o funcionamento da mente e o processo de formação de janelas paralelas, além da reedição do inconsciente, as recaídas no uso de drogas, da depressão, na fobia social, nos ataques de pânico, por exemplo, tornam-se um desastre para pacientes e geram desespero em alguns terapeutas. Quando Judas beijou Jesus, era de se esperar que este fosse controlado pelo ódio ou pelo medo, mas abriu as janelas da sua mente e perguntou: Amigo, para que vieste? Jamais uma pessoa traída tratou com tanta dignidade seu traidor. Não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Augusto Cury é um mestre inesquecível. As recaídas deveriam ser encaradas como oportunidades preciosas para se reconstruir, e não para se punir, reeditar zonas de conflito que nunca foram reurbanizadas. Refiro-me a recaídas espontâneas, ocorridas com pessoas empenhadas em ser gestoras da sua psique, agentes modificadores da sua história. Pane psíquica no avião. Há algumas semanas, um empresário bem-sucedido me procurou. É uma pessoa lúcida, empreendedora, generosa, mas sentia-se limitado por ter desenvolvido pavor de voar. Há 2 anos teve uma crise dentro do avião. Sentiu que ia morrer. O coração começou a palpitar. Os pulmões ofegantes pareciam não captar mais ar. Foram os piores momentos de sua vida, segundo ele. Chamou a comissária de bordo, mas o medo não aliviou. Queria que o avião pousasse, mas não havia como. Ficou mais de 1 hora em desespero até a aterrissagem. Teve uma crise de pânico. Nunca mais voou, mas precisava viajar para realizar seus negócios. Como vencer essa zona de conflito? Conseguia enfrentar tudo menos a possibilidade de repetir seu drama. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, os olhares dele se cruzaram. Ao negá-lo, Pedro proclamou altissonante que não o conhecia, mas ao olhá-lo, Jesus gritou sem voz: Eu o compreendo. Nunca na história o silêncio foi tão eloquente. Augusto Cury, em Um Mestre do Amor. O homem fez 2 viagens a trabalho, percorrendo mais de 4.000 quilômetros de carro em cada, só para fugir do avião. Médicos e amigos tentaram ajudá-lo, sem êxito. Um dia, visitando um amigo em outra cidade, recebeu a informação de que precisava retornar às pressas para casa. O amigo o colocou dentro do seu avião particular. Quando os motores foram acionados, o mesmo aconteceu com o motor da janela Killer, gerando um turbilhão emocional incontrolável. Não conseguiu voar. Quando o atendi, expliquei como deveria decifrar o código da gestão psíquica do eu, como fazer a mesa redonda e reeditar as matrizes do inconsciente. No mesmo dia, ele começou a dar um choque filosófico e psicológico em sua mente. Usou a arte da dúvida e da crítica. Não tive mais tempo de atendê-lo, mas bastou uma consulta para que reescrevesse sua história. 15 dias depois, fez uma viagem internacional. Ele foi testado nesse voo. Na ida, o avião entrou em pane. Ele teve uma pequena recaída, mas durou apenas alguns minutos. Aproveitou a oportunidade para reeditar as imagens e deixar de ser marionete dos fantasmas que se alojavam em seu inconsciente. Depois disso, encontrei-o feliz, seguro,
O encanto pela vida retornou. Está em processo de franca superação. O grande paradoxo: higiene física versus higiene mental. As estatísticas psiquiátricas evidenciam que quanto mais o tempo passa, mais chances temos de desenvolver transtornos psíquicos. Ao contrário do que o senso comum pensa, o tempo não faz amadurecer. O acúmulo de experiências dolorosas só nos torna maduros se aprendemos a decifrar os códigos da inteligência. Sem decifrá-los, a trajetória espontânea de um ser humano, em tese, é a seguinte: a criança será mais alegre e saudável do que quando for adolescente. O adolescente será mais feliz do que quando for adulto, e o adulto será mais realizado do que quando for idoso. Compare os níveis de alegria e espontaneidade que você tem hoje com os tempos ingênuos da infância. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Augusto Cury, em 10 Leis para Ser Feliz. Notem que, quanto mais jovens, pequenos estímulos resgatavam nosso sorriso. As preocupações não nos controlavam. O mundo parecia um horizonte de prazer a ser descoberto. Hoje, somos mais sérios, sisudos, insatisfeitos, complicados, exigentes. Talvez nem nossas conquistas nos excitem. Se um sujeito não toma banho por alguns dias, seu odor o denuncia. Se não escova os dentes após algumas refeições, seu hálito também o acusará. Mas se acumular material putrefato em seu psiquismo, quem perceberá? Nosso olfato psíquico não é treinado para perceber os traumas invisíveis, a não ser quando os sintomas se evidenciam. Ninguém imagina o drama de pessoas à beira do suicídio. Outras pessoas angustiam-se por seus sintomas psicossomáticos, mas aqueles que estão de fora não compreendem o que a imagem não acusa. E o que é pior, atiram pedras sem compaixão. Infelizmente, algumas pessoas só entenderão o drama de um conflito psíquico quando penetrarem nos seus vales. São superficiais porque vivem em uma sociedade artificial, que não decifra nem treina as funções mais importantes da inteligência. Muitos casais se destroem porque nunca tiveram habilidades para decifrar as mágoas que não foram discutidas. Muitos professores consideraram seus alunos insuportáveis sem decifrar o drama escondido em seus comportamentos. Se não aprendermos a ser gestores da psique, bem como a decifrar o código do altruísmo, do carisma, da intuição criativa e da resiliência, seremos ávidos para punir a nós mesmos e os outros. A existência poderá ser um jardim de pesadelos e não de aventuras. O maior favor que se faz a um inimigo é odiá-lo. Ao odiá-lo, ele será arquivado de maneira privilegiada em nossa psique. Desse modo, dormirá conosco e perturbará nosso sono. Comerá conosco e estragará nosso apetite. Augusto Cury em 12 semanas para mudar uma vida. Possíveis consequências de quem decifra o código do eu como gestor do intelecto. Preserva a saúde psíquica, torna-se cada vez mais tranquilo e sereno ao longo do tempo, tem órbita própria, não gravita na órbita dos pensamentos e ideias perturbadores, nem dos acidentes sociais. Não é escravo do seu passado, nem do seu presente, muito menos do que os outros pensam e falam sobre ele. Valoriza sua qualidade de vida mais do que o dinheiro. Possíveis consequências de quem não os decifra. Propensão ao desenvolvimento de depressão e doenças ansiosas. Propensão para desenvolver uma personalidade irritadiça, inquieta e cronicamente satisfeita. Sensação de estar
por um fio devido a sintomas psicossomáticos, dificuldade de se entregar e confiar nas pessoas, pois o medo de se decepcionar ou ser traído o controla. Possibilidade de viver esses paradoxos: ser financeiramente rico, mas psiquicamente miserável; ter cultura, mas ser um frágil gestor de si mesmo. Decifrando o código do eu como gestor do intelecto. Exercícios. 1. Gaste pelo menos 10 minutos passeando dentro de si mesmo ou alguns minutos várias vezes ao dia para fazer uma mesa redonda com seus medos, ansiedades, preocupações, angústias e estilo de vida. Confronte cada pensamento negativo pela arte da crítica e a dúvida no exato momento em que ele surgir. Concentre-se em pensar, refletir, questionar e até impugnar e protestar contra cada ideia perturbadora ou estímulo estressante que asfixia o prazer e a tranquilidade. Aprenda a conservar o senso de espaço ou propriedade psíquica. Ninguém pode invadir esse espaço sem que você permita. Pergunte-se sempre: quem sou eu? Onde estou? O que sou? O que quero? Qual o meu papel enquanto ser humano e ser social? Cuide da psique como a mais importante empresa, a única que não pode falir. Muito obrigado por ficar aqui comigo. No próximo vídeo a gente vai estudar aí o capítulo 11. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente. Forte abraço.